Estou lendo o Salmo 39. Salmo 39. E eu estava refletindo um pouquinho aqui sobre o que a gente estava falando, sabe? Sobre o trabalho, sobre a vida cotidiana, sobre o tempo que nós tiramos para Deus, sobre aquilo que nós disponibilizamos para a nossa melhora espiritual. E no Salmo 39, diz assim, ó, que é um salmo de Davi, e vai dizer assim, ó, a vaidade da vida. Disse comigo mesmo, guardareis os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Olha só para você ver que lindo isso aqui, Rodolfo, porque aqui ele diz que ele guardou os meus caminhos para não pecar com a língua. E nós vemos muitas pessoas aí, como a gente estava conversando aqui agora, cristãos que muitas das vezes estão dentro da igreja e acaba se deixando levar pelo ambiente de trabalho, se corrompe pelo ambiente de trabalho. Nós vemos cristãos aí que muitas das vezes está sucumbindo porque o tempo que tira para Deus é muito pouco, né? O tempo que ela tira de devoção é muito pouca, de oração é muito pouca, né? E eu não posso dizer para você, viu, Rodolfo, que eu já passei por isso também. Sim. E se eu não vigiar, eu acabo passando também, né? Porque o trabalho nosso consome muito o nosso tempo, né? Nós, por exemplo, eu que trabalho em Taubaté, eu entro de manhã cedo, eu saio de casa 6h30, mas eu acordo 6 horas da manhã, né? E chego 6 horas da tarde, todo dia na minha casa. Então eu tenho que tirar o meu tempo para a oração de manhã, o meu tempo para a oração na hora que eu venho, né? E muitas das vezes esse tempo é corrido. Você chega, você já sai da sua casa, né? Tem algum trabalho, escola extra, né, que você faz, fora os trabalhos de finais de semana, né, as horas extras, como eu disse. Então isso consome muito tempo. E nós temos assim, né, Rodolfo, que ter estratégias para nossa vida espiritual se manter em equilíbrio com a nossa vida material. Porque nós dependemos da vida material também, né, Rodolfo? Correto. Nós precisamos da vida material. Então nós temos que trabalhar para manter a nossa casa, trabalhar para manter o nosso emprego, né? E trabalhar para manter a nossa vida espiritual em comunhão com o Senhor, aquilo que o Senhor pede para nós, né? Então, eu vejo dessa forma, viu, Rodolfo, que quanto mais a gente se coloca em oração, quanto mais a gente se coloca em adoração, mais a nossa vida espiritual ela vem sendo edificada. Mas eu falo para você, viu, Rodolfo, muitas pessoas se corrompem porque esse tempo que nós tiramos para a oração, para a adoração, tem sido perdido, ou seja, não tem dado o devido tempo para o Senhor. Não por conta que a pessoa não queira, não por conta que nós não queremos, né, Rodolfo? Mas é porque a vida cotidiana, ela mesmo vem sufocando a gente dessa forma. Com certeza. Né? Até me vem no coração agora, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo o programa, mas que tal, né, nós lançássemos aqui uma campanha aí de oração diária. Que tal se nós lançássemos aqui, se alguém estiver ouvindo o programa, dê uma ligadinha para nós, se você quiser dar uma sugestão. Mas eu penso que nós poderíamos lançar através do programa, que acontece todo sábado e domingo, e também através da internet. Aí a gente ia usar, né, esse espaço, que é um espaço enorme, para a gente divulgar aí pelo menos 30 minutos de oração diária. O que você acha, Robson? Eu acho agora no meu coração. Eu acho assim, viu, Rodolfo, que 30 minutos
é aquilo que é o mínimo, né, que nós podemos fazer, não é mesmo? Mínimo, É o mínimo que nós podemos a partir fazer. dos 30, mas pelo menos 30. Pelo menos 30, né? Então, eu vejo que é viável, viu, Rodolfo? Vejo que é viável. Se nós colocarmos tudo na ponta do relógio, é claro que nós não podemos pautar o Espírito Santo, né? Claro que nós não podemos Então, já estou pautar recebendo o aqui um retorno do irmão Marley, que está ouvindo o programa, diz que isso é de Deus. Ô, glória. Então, já está começando a confirmar. A gente poderia sugerir um nome, e aí a gente vai criar um desenho aí e divulgar na internet todo dia. Eu vou tomar esse compromisso de a hora que eu entrar na rede, explicar, já vou deixar um login, um slogan, um desenho, alguma coisa. Sempre que a gente compartilhar aquilo, já vai estar escrito, né? Campanha de oração diária, 30 minutos por dia. E todo dia a gente pode ir divulgando vamos escolher. Eu acho que é um propósito, é de Deus. A gente vai colocar um nome, acho que... E algumas dificuldades, Rodolfo, nós encontramos assim também. Eu falo por experiência. Eu que trabalho num trabalho pesado, né, de manutenção, né? Nós encontramos muita dificuldade na nossa consagração. Então nós temos que encontrar dias que a gente possa fazer jejum, né? Porque a Bíblia vai dizer que alguns demônios só saem com jejum e oração. Correto. Né? E para que a gente não possa sucumbir. Mas eu vejo aí, Rodolfo, que poderia muitas das vezes, né, fazer consagrações do horário que você sai de manhã até a hora do almoço, não sei, coisas viáveis, porque muitas pessoas, Rodolfo, não têm saúde, né, para fazer um jejum, né, e aí pode estar... eu entendo que jejum é deixar de comer mesmo, né, de jejuar mesmo. Mas muitas pessoas querem fazer, né, Rodolfo? Muitas pessoas aí se encontram numa enfermidade que não pode fazer. Mas eu fico aí esse incentivo aí mesmo para que a gente possa jejuar mais, orar mais. Então tá aberto, então, a partir de hoje. Nós estamos falando de oração pessoal. É verdade. Eu vou no culto, orei no culto, mais de meia hora. Não. Nós estamos falando daquilo que Jesus falou, entrar no seu quarto. Entrar no seu quarto e ter um momento a sós com Deus. Então está iniciado. Agora eu vou sugerir aqui com o pessoal que está na internet, o pessoal que está ouvindo no rádio, que ligue ou que passe aqui compartilhe conosco, interaja conosco, um nome para essa campanha. Oração diária tal, campanha de oração diária. Essa campanha termina quando? Não é para terminar. Ela não é para terminar, né? Não é campanha de um mês, é porque a gente está acostumado com isso. Voltar, né? Nós estamos acostumados com campanha que acontece aí muitas vezes, mas ela é campanha de 2 dias, 3 dias, um mês, 15 dias, 7 dias, e que é muito bom. Estou criticando não, estou dizendo que é muito bom, mas essa que nós estamos aqui sugerindo através disso que você falou de falta de oração, falta de tempo, porque tempo a gente tem, né, Robson? Na verdade nós temos tempos, viu, Rodolfo? O problema é nós delegarmos isso de forma correta, né? Porque nós sabemos que há trabalho, há escola, né? Há outros afazeres, né? E essa vida cotidiana tem sido cada vez mais corrida, né? E muitas das vezes até o trabalho, né, Rodolfo, da igreja consome o tempo da devoção, viu? O trabalho da igreja consome o tempo da devoção. Trabalha demais e não tem oração. E não tem oração, né? E não tem a vida de oração e de consagração, né? E eu vejo dessa forma, viu, Rodolfo, que a pessoa fala, não, eu fiquei orando em espírito, conversando em espírito com o Senhor, tá tudo certo, né? Mas não é por aí, nós temos mesmo que entrar no nosso quarto, né? Dobrar o nosso joelho e colocar a nossa atenção voltada somente para o Senhor, né? Voltada somente para o Senhor. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, né? Ele contém todo o poder, Ele contém toda a honra, toda a glória, mas Ele se agrada quando nós dobramos o nosso joelho e nos aquebrantamos diante da presença dEle, né, Rodolfo? Às vezes a gente se sente até mal por dedicar tão pouco tempo para o Senhor, né?
Mas nós temos que ter em consciência que ele dá total disponibilidade para nós, viu, Rodolfo? Então, sem contar que a Bíblia ela deixa bem claro alguns pontos sobre a oração, né? Orai e vigiai. Orar incessantemente. Orar em todas as circunstâncias. Então, tá claro. Eu li um artigo de um pregador, ô Robson, que certa feita, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou em Jesus. E a Bíblia diz que muitas pessoas tocavam em Jesus. Ou seja, aquela pessoa que tocou em Jesus com fé, a Bíblia fala que Jesus disse assim, de mim saiu virtude. E algumas Bíblias trazem assim, que de mim saiu uma força. Ou seja, meu Deus, quando uma pessoa chega até você, meu amado, minha amada, por você ser cristão, e ela vem com fé buscar uma palavra em você, um direcionamento, uma oração, saiba de uma coisa, ela vai tirar a virtude de você. Ou seja, as virtudes que Jesus tinha ali, e as que nós devemos ter, elas são adquiridas com uma intimidade com Deus. Então, quando alguém chega em nós por sermos testemunhas, ou seja, sermos pessoas de Deus, elas não vêm em vão. Elas vêm para extrair algo de nós que o mundo não está dando. Agora eu te pergunto, no mundo tão cheio de correria, onde nós percebemos que a oração, ela tem, de certa forma, se tornado escassa na vida do ser humano e dos cristãos. Então, se alguém vem aqui para tirar uma palavra, buscar uma direção de Deus, buscar uma palavra, buscar um aconselhamento, se nós não temos virtudes, nós vamos entender que as pessoas, mesmo você dando a palavra, sabe aquela palavra imediata, vai orar, Deus vai te abençoar, Deus está contigo. Essas coisas triviais não vão resolver. Aquela pessoa, quando vem buscar num cristão uma palavra, um direcionamento, e ela não sai satisfeita, ela acaba desanimando. Entenda que em muitos lugares as pessoas não confiam mais. As pessoas não acreditam mais que possa ter uma palavra, uma direção, até um mover. Até o mover. Muitas pessoas, acontece muito isso nas igrejas hoje. No final do culto você chama lá. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Ninguém levanta a mão. Porque não tem mais gente, né? Os visitantes ficam naquela, a pregação não convenceu. O Espírito Santo não trabalhou. E normalmente quem vai receber oração são os membros. Aí numa semana é avivamento, na outra semana é a benção, na outra semana é reconstruir, é derrubar as muralhas. Mas você percebe, não estou dizendo que você não deve lá na frente receber oração. O que eu estou dizendo é que não se renova mais, porque provavelmente não tem saído virtude, tem saído palavra. É verdade. E a virtude? Porque Jesus, meu Deus, virtude é força. Jesus atendia milhares e centenas de pessoas. Desde manhã até o anoitecer. E na madrugada ele ia para onde? Ele ia para a oração. Porque, gente, ele não estava ali como Deus, não. Ele estava ali como ser humano. Então ele ia orar para buscar mais virtude. Porque tinha acabado, gente. Ele estava exausto. Mas você pode dizer assim, como eu estava dizendo com o Robson aqui, agora a gente está trabalhando, não vive só da obra. Mesmo assim, nós atendemos pessoas. Nós temos contato. Pessoas vêm buscar uma palavra em nós. Olha a importância da oração. E hoje Deus está nos repreendendo, Robson, nos repreendendo, a partir de mim, a partir de você, que se nós não formos fiéis em 30 minutos, nunca seremos fiéis em 60. Se não formos fiéis em 60 minutos, nunca seremos fiéis em 2 horas. Não queira... Quanto mais, viu, Rodolfo, ser fiel numa eternidade. Justamente. Então, se nós não conseguimos ser fiel em 10, 15 minutos, 30 minutos, como seremos fiel na eternidade? Então é isso que Deus busca, né?
verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então hoje eu percebo aqui nessa nossa partilha Deus nos chamando ao primeiro amor, ao início de tudo. A gente ia e não ia. A gente não ia por empolgação, a gente ia porque a gente estava apaixonado. A gente ia porque a gente estava realmente descobrindo o novo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Rodolfo? A oração, ela é tão importante, Rodolfo. Ela é tão importante porque nós que temos uma natureza decaída, né? Todo ser humano tem a sua natureza decaída por conta do pecado de Adão. Nós somos salvos pela graça, né? Pelo favor não merecido de Deus. E não temos obra alguma, Rodolfo, que pode se elevar a Deus. A Bíblia diz que todas as nossas obras são como trapo de imundície. E a única coisa que nós podemos levar a Deus, Rodolfo, é a nossa adoração, a nossa oração. E a nossa gratidão na forma de oração, viu, Rodolfo? Mas eu estou falando, viu, Rodolfo, de oração. Eu não estou falando... porque tem muitos livretos, muito livrinho de oração aí que vem ensinar você como a orar. E não é isso que eu estou falando não, viu? Eu estou falando de falar com Deus. Intimidade. Intimidade, orar e falar com Deus, né? Claro, tem muitas pessoas aí que já fez curso de teologia, tem curso disso, tem curso daquilo, né? Já leu não sei quantos livros, mas não tem uma intimidade com Deus, né? E é essa intimidade que nós buscamos. É essa intimidade que nós devemos buscar, viu, Rodolfo? Porque a Bíblia fala, e não é errado não, viu, Rodolfo, a gente buscar fazer um curso de teologia, não estou falando disso não. Eu sei, entendo. Porque tem muitas pessoas que deixam de buscar e crescer no conhecimento por falta de zelo mesmo, viu, Rodolfo? Por relaxo, né? E aí fica arrumando desculpa, subterfúgio, né? Fica dizendo que, mas que adianta ter teologia e não ter o Espírito Santo, e não busca conhecimento. E aí quando o pastor chama para dar uma palavra, fica falando asneira lá no púlpito, ou até mesmo em cima do altar. Mas eu estou dizendo aqui, Rodolfo, de se colocar em oração e adoração e ter um entendimento daquilo que o Espírito Santo, ou seja, ser sensível ao Espírito Santo e a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer para cada um de nós, né, Rodolfo? Entendo. E nós vemos aí que muitas pessoas, quando tem muito estudo, sem a oração, as pessoas percebem e não procuram. Porque, Rodolfo, analisa para você ver, nós vemos grandes igrejas, grandes ministérios, igrejas evangélicas, igrejas, né, não evangélicas, que a quantidade de membros ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas quando tem um evento e se faz o apelo, né, para aquela pessoa aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, você vê uma ou duas pessoas levantando a mão e quando não tem ainda, muitas das vezes. Então nós vemos que está faltando direção do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito que convence a palavra. Ou convence da palavra, né? Ou seja, é o Espírito que convence que Jesus Cristo veio para nos salvar. Então nós vemos muitas pessoas que não têm um entendimento correto das Sagradas Escrituras, por não ter uma vida de oração, por não ter uma vida de adoração e se colocar à disposição do Espírito Santo. Seria um êxito que o adversário poderia estar tendo então,
de repente soprar nas mentes que o importante é ser convertido, é frequentar já a igreja, trabalhar na igreja, e que a oração não seria mais o primordial, seria um êxito da parte do adversário então, Robson? Com certeza, viu, Rodolfo? Com certeza. Porque é geral, é geral. Porque você vê aí, Rodolfo, né? Ser religioso não quer dizer que a pessoa é salva. Nós vemos isso pelos fariseus lá, né? E sabe o que nós detectamos mais ainda com tudo isso, Robson? Que as reuniões onde o culto tem louvor, tem pregação, tem avivamento dentro dessa palavra que está sendo muito mal usada, tem bastante gente. Muitas pessoas. Mas quando se é reunião de oração, não tem quase ninguém. Aí desaparece, né? Mas é bem assim, viu, Rodolfo? Contramão vem também as igrejas que, né, nós vemos aí o círculo de oração perseverando aí nos dias de semana, na oração, né? Aí perseverando nos cultos, né? Pessoas que realmente estão se colocando em oração, viu, Rodolfo? Pessoas que estão se colocando mesmo em adoração, né? Mas, muitas das vezes, o que acontece, Rodolfo? Nós entendemos que nós temos que ter a nossa vida diária, a nossa devoção diária, numa conjunção. Por quê? Porque nós temos que ter oração, mas temos que fazer a leitura da palavra. Ou seja, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Muitas pessoas crescem na oração e não crescem na leitura diária. E muitas pessoas crescem na leitura diária e não crescem na oração. E aí é onde começam a se acontecer as grandes heresias. Se nós pararmos para analisarmos a quantidade de religião que se dizem cristãs, está cada vez aumentando mais. E se difundindo com religiões orientais e com filosofias humanas cada vez maior, por conta disso. Porque ela não guarda o mandamento bíblico e não coloca em prática. Ou você vê algumas religiões que tem muita oração, orações bonitas, mas quando na verdade não são bíblicas. Então nós entendemos que... O fenômeno disso que você falou é muito... Pode completar, entendemos? Pode completar. E nós entendemos que é por conta de falta de oração ou falta de leitura bíblica. Então nós temos que andar com os dois juntos, né, Rodolfo? Com certeza. Outra coisa que a gente percebe muito é o sensacionalismo, a supervalorização do lado emocional. Então, estou vendo muita gente chorando aqui, Deus está operando. A gente não chorar, Deus não está operando. É verdade. Outra coisa também, né? A psicologia, a indução, sentir um arrepio aqui, Deus está aqui, ó, arrepio, ó, Deus está aqui. Porque tudo que você sublinha, vamos sublinhar essa situação, estou arrepiando é Deus. E se não arrepiar, Deus não está? Nós condicionamos. A falta de oração faz a gente buscar esse subterfúgio aí, o arrepio, o choro, o rolar pro chão. Emocionalismo, né? Sensacionalismo, um milagre vai acontecer, eu determino na tua vida. Rapaz, vou te contar uma coisa, eu estava indo pro serviço esse dia, eu coloquei numa rádio, uma emissora aqui da região, e um determinado líder estava ali divulgando esse tipo de coisa. Eu fui lá no cartório e eu orei sobre as escrituras. Eu dobrei meu joelho lá no cartório e orei sobre as escrituras, porque Deus vai te dar nessa segunda-feira tal, na rua tal, a sua casa. Você está vendo muitas pessoas com as suas mansões, com o seu carro, e você está minguando. Você está comendo pão que o diabo amassou. Por quê? Porque você não vem na reunião aqui então pegar a sua escritura? Gente, o que tem isso a ver com o Evangelho de Cristo? É interessante que você vai mesmo nos cartórios e você não vê essa pessoa orando lá todos os dias, viu, Rodolfo? Se você vê ela orando ali todos os dias, você poderia achar até que é um testemunho verdadeiro. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você, Rodolfo,
Um irmão aí da nossa igreja estava no hospital e ele sentiu no coração de orar para uma senhora que estava lá. E ele orando para a senhora ali e tal, e viu um pastor passando. Falou: pastor, o senhor poderia me ajudar aqui na oração? O pastor fingiu que nem tinha visto ele, Rodolfo. Então tem muitas pessoas aí que tá desse jeito aí, viu, Rodolfo? Virou negócio. Virou negócio. Sabe o que eu vi esses dias? Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, mas só dentro da igreja. No testemunho de vida, não. Testemunho de vida, ela corre. Parece que é o seguinte, ela tem medo. Você entra do portão pra dentro, é outro mundo, né? É outro mundo. E aí ali a bênção cai, mas dali pra fora é negócio. Dali pra fora é negócio. Quando você, por exemplo, vê um monge tibetano na televisão, as pessoas observam e falam que é um religioso. Quando vê uma freira com o hábito dela, é religiosa. Mas muitas vezes quando vê a gente de gravata, fala assim, é um homem de negócio. É verdade, Rodolfo. É verdade. Perdemos aquela característica do traje da santidade, é o traje do negócio. Traje do negócio. Infelizmente. Então, resumindo, a gente está falando de oração, a culpa é de quem? É do demônio? A culpa é de quem? É Deus que não está abençoando? Olha, Deus está abençoando tanto que não fulminou nós ainda. Tanto pecado que sobe diariamente até o céu, era para a gente estar fulminado. É verdade. Mas, quem sabe, amados, não é a falta de oração. Quem sabe, eu digo por experiência própria, nós estamos perdendo muito tempo na internet, na televisão, no futebol, nos nossos campeonatos amador. Eu tive esses dias panfletando um local aí, e o que eu vi? Eu vi um campo com quase 300 pessoas assistindo o jogo. É errado? Não estou dizendo aqui que é errado, o que é, o que não é. Eu estou dizendo assim, é o tempo que nós estamos investindo nas coisas que passam e o tempo que nós não estamos investindo nas coisas que não passam. Esta campanha que nós estamos sugerindo aqui, talvez não aconteça. Talvez não funcione. Porque esta campanha aqui não te promete casa própria. É verdade. Essa campanha de meia hora de oração que nós estamos aqui querendo incentivar você, meu irmão, não vou falar que vai te dar casa, vai te dar emprego, vai te dar saúde, vai te dar prosperidade. Não, eu não posso ser hipócrita. Porque nós somos, Robson, muito hipócritas. Nós somos. Mas nós temos que observar, muitas das vezes nós podemos dizer não à hipocrisia. E dizer, ore para ter intimidade com Deus, para Deus voltar a falar comigo, falar com você. Porque nós estamos num tempo que nós estamos falando assim, a profeta ali, a profeta aqui, libera essa profecia, mas é tudo coisa humana. É tudo, não é nada de novo. E o que esperamos também, esperamos coisas humanas, viu, Rodolfo? Ué. Esperamos coisas humanas. Então, por isso que hoje em dia... Eu profetizo que você vai ganhar um carro, eu profetizo que amanhã, depois de manhã, você vai eu profetizo ter uma casa a escritura. Própria. Entendeu? Então, quer dizer, meu Deus. Quando se prega prosperidade, acaba se esquecendo o espiritual. E você atrai quem vem pela prosperidade, meu amigo. Agora, prega a santidade. Vai vir 3, mas veio porque você pregou a santidade e eles querem santidade. Isso se não for um, viu, Rodolfo? Quando vier. Porque a quantidade de igrejas que tem por aí, né? Já enfraquece tudo isso, né? Porque um dos maiores problemas que a Bíblia deixa muito claro para nós é que todo reino dividido contra si mesmo não prevalece. Não prevalece. Então, nós temos que orar. Mas eu vou orar para quê? Eu vou sugerir, meu irmão. Eu vou sugerir. Por que nós não vamos orar hoje para Deus? Não vou dizer para acabar com essas divisões, mas para que não prolifere ainda mais. Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Se você fundou um ministério por ordem do Senhor, eu vou dizer uma coisa, esse ministério vai salvar muita alma. Mas se foi por causa de briga, e digo mais, mesmo na igreja secular, eu sei que na igreja secular tem muita gente que busca Deus e busca com sinceridade. Eu disse isso aqui ontem. Você pode estar dentro de uma denominação, meu irmão, de uma igreja milenar, e você não aceita as coisas que acontecem aí.
Você não aceita, porque você teve uma experiência com Deus e Deus falou a verdade para você. Entendeu? Verdade. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava lendo isso hoje. As divisões e subdivisões não vêm de Deus em lugar nenhum. Então, se você saiu fundando uma denominação, um local de trabalho cristão sério, porque Deus realmente te impulsionou, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai salvar vidas, não vai atrair por causa da prosperidade. Meu Deus do céu, isso me dá vergonha e nojo. Porque nós não podemos atrair ninguém, e não vamos atrair ninguém para o céu, se nós não formos testemunhas de Cristo. Porque atrair pessoas por causa de riqueza, ainda mais num país emergente como o nosso. Tanta gente desempregada, tanta gente pagando aluguel, tanta gente aí que não tem nada, meu irmão. São a maioria das pessoas que lotam esses lugares onde se promete de tudo. Parece uma casa de assistência social. Voltemos ao verdadeiro e puro evangelho. Eu vi uma campanha na internet, Robson, esses dias. O show tem que parar. Você chegou a ver? Porque teve ano passado um show de troféu aí, troféu das promessas, realizado por uma grande emissora brasileira, só de evangélicos. Mas era só show, meu amigo. Ganhou disco de ouro, a música mais tocada, eu gosto daquelas coisas. E muitos lá fora com uma faixa: voltemos ao verdadeiro e puro evangelho. O show tem que parar. Olha, eu achei assim, realmente, tem que parar. Nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é difícil, meu irmão. É joelho no chão. Às vezes você dobra o joelho e não tem palavra nenhuma, porque a luta tá demais. E aí a gente vê essas campanhas aí da escritura, da casa, né? Venha numa reunião do empresário. Gente, diante de Deus não existe nada disso. Toda alma, ela é alma. O pobre, o rico. Então, quer dizer, nós estamos desta maneira. Então, olha os motivos para a gente orar. Chega de subdividir. Você fundou um ministério, meu irmão. Fundou um ministério, não recebeu imposição de ninguém, de mão de ninguém. Não foi enviado por ninguém, porque você foi lá e abriu a casa lá, colocou uma placa. E outra coisa, muitas das vezes você não forma ninguém, porque o ministério é seu. Você não forma. Se você amanhã, Deus me perdoe, Deus nos livre, aliás, mas pode acontecer, tem um acidente, você falece, o ministério vai ficar com quem se você não tem alguém que você está formando? É verdade. Você toma conta, teu filho, tua esposa, teu primo, sabe? A tua família toma conta da igreja, não há essa visão de pastor. Imagina se Paulo fosse andar com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos, porque ele não era casado, no caso não tinha filho, para tomar conta das igrejas que ele fundou. Porque a gente confunde muito. Paulo saía fundando igrejas do Senhor. Ele formava pastores e deixava lá. Ele formava obreiros e deixava lá e dava assistência. Olha a diferença de eu chegar hoje e fundar um ministério. Por isso que eu estou dizendo, se é de Deus, quem sou eu para questionar, né, Robson? Se é de Deus, e outra coisa, vai em frente. Rodolfo, e outra coisa, viu? Se for por uma causa justa, né? Você está num lugar onde a palavra não prevalece. Vai lá no sertão da Bahia, adoração, lá que não tem igreja. Não tem, né? Onde a vida de oração não tem, ou não tem nem mesmo a Bíblia como regra de fé e conduta, né? Acha que é ridículo andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Ou é coisa de crente, né? Então, agora eu falo para você, viu, Rodolfo? Ó, eu estava lendo aqui, em João capítulo 16, um capítulo bastante conhecido, né? Aí fala aqui assim, a missão do Consolador. Aí lá no versículo 8 vai dizer assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Olha só para você ver, Rodolfo, o Espírito Santo, ele veio para isso. Para convencer a gente do pecado. Convencer a gente de que nós temos que ter uma vida de oração. Para convencer a gente que nós temos que ter uma vida de leitura diária da palavra, da Sagrada Escritura, né? E convencer a gente de quando a gente está errado, quando a gente está certo nas nossas escolhas. Olha a importância de se orar e pedir todo dia o discernimento, pedir a direção do Espírito Santo, Rodolfo.
Porque a gente, sem a direção do Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem testificar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador na nossa vida. E vamos colocar idolatria, subterfúgios, sabe, Rodolfo? Mandingas, vamos colocar tudo que não agrada a Deus. E é o que tem acontecido. E é o que tem acontecido. Olha, Antigamente nós falávamos assim, né? Traz o seu filho para mim benzer ele. Justamente. Que ele vai se libertar. Olha, Rodolfo, olha o tanto de heresia que há no nosso meio por falta de oração, leitura diária da Sagrada Escritura. Porque até mesmo você não encontra os apóstolos fazendo esse tipo de coisa. Você não vê. Da onde que se criou isso? Entendeu? E a suficiência de Cristo. E outra coisa, aconteceu um problema na tua vida, é o demônio. Quer dizer, então o cristão não pode ficar doente, o cristão não pode ficar desempregado, o cristão não pode passar prova, o cristão, meu Deus, quem disse isso? Então é a falta de conhecimento, é a falta de alimento. Mas eu frequento a escola dominical, amém. E eu não estou dizendo que deve frequentar mesmo a escola, ensinamento, mas nós estamos aqui indo um pouquinho mais além. Porque, meu amado, você pode também fazer a sua busca, ler na sua casa, ter um tempo de prática de leitura, de busca, de pesquisa. E deve, vamos deixar um pouco as coisas seculares. Gênesis, capítulo 1 e 1, Rodolfo. Gênesis, capítulo 1 e 1. Eu vi essa expressão com o pastor Paulo Júnior, ele falando a respeito de algumas coisas que eu vou falar agora. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas, e sobre a face do abismo o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus luz dia, e a trevas noite. E houve tarde e manhã, e o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e a água. Ou seja, Rodolfo, a terra ela estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, e a palavra de Deus, a qual no princípio Deus criou todas as coisas, Deus aqui vai dizer, haja luz, e houve luz. Haja separação entre as trevas e a luz, e houve a separação. Mas por que, Rodolfo? Por quê? Porque tinha o Espírito Santo pairando ali. Sem o Espírito Santo, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. A partir do momento que o Espírito Santo começou a habitar, ela se transformou, ela teve forma. Então, se a igreja está sem forma, a igreja está sem forma, sem vida, é porque o Espírito Santo não está ali, porque o Espírito testifica da palavra. E eu vou achar daqui a pouquinho aqui dentro disso, onde Paulo fala assim, não extingais o Espírito. Então é possível distinguir o Espírito, então. É verdade. É só começar a viver a carne. É só começar a viver a carnalidade que você extingue o Espírito. Não é que você some com o Espírito, mas extingue ele da sua vida e até de uma congregação. Extinguir o que é? Tirar, acabar com ele. Acabar com as manifestações dele. E se você extingue, a igreja, ela é do Senhor, ela é do Espírito Santo. A igreja. E eu disse ontem eu preguei sobre igreja aqui. Você não ouviu o programa, você pode entrar no canal no YouTube, já está lá a pregação. Que a igreja não são as quatro paredes. A igreja, ela não se denomina pela quantidade de tempo que ela existe, se é mais nova, se é mais velha. Não é
pelas suas paredes, pelo seu tamanho, não é pelo seu luxo ou pela sua pobreza. Essa igreja alvenaria, ela é só uma casa, é só um local. A igreja são as pessoas. E as pessoas reunidas se formam a igreja do Senhor, que não tem parede. Ela ultrapassa os limites. E esta igreja que eu estou dizendo, esta igreja é do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não trabalha ali, se o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar, acontece aquilo que Paulo fala. Né? Não extinga, não tire o Espírito Santo. E aí, Rodolfo, fica uma profecia de Paulo lá, do Tito capítulo 4, no versículo 3, fica para nós aí uma profecia de Paulo, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha só para você ver, Rodolfo. Nós já estamos vivendo esse tempo, hein? Muitas pessoas aí que dizem e sentem que tem um chamado, e é um chamado, muitas das vezes, até um chamado bonito, assim, para a pessoa, e ela começa como uma pessoa, né, tem um trabalho grande e espiritual, né? Quando daqui a pouco ela se depara, ela já é um falso profeta, porque não tem a vida de oração. A constância, né? Não tem aquela vida de perseverança na palavra. Eu digo aqui, eu sei que às vezes as pessoas não gostam que a gente fale isso. Nossa, o programa ia falar de Jesus. Não, a gente fala de Jesus. A gente fala das realidades, que é o comentário que a gente está fazendo aqui agora. Mas você ser um ministro de um altar, porque algumas igrejas não chamam púlpito, chamam altar. Tudo em nome de Jesus, né? Olha, você gravar um CD em nome de Jesus, você fazer um trabalho em nome de Jesus, você fazer um teatro em nome de Jesus, uma dança em nome de Jesus, um evangelismo em nome de Jesus, ou abrir uma igreja em nome de Jesus, ou ser um obreiro em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus. E isto, a gente tem que pensar muito. Pensar muito. Não é cargo, gente. Não é cargo. A gente ouve muito falar isso, é um cargo na igreja. Não é cargo. Cargo você tem no serviço, na empresa. Mas é uma entrega. É uma renúncia. Você ser um obreiro é uma renúncia. É cuidar de almas. Você falou em pastor Paulo Júnior, eu ouço muito. E ele, uma das pregações dele, fala assim, olha, para você entrar na Embraer, meu amigo, ser um diretor da Embraer, não pensa que você chegando com um currículo que você faz aí, qualquer escritóriozinho, você entra lá não, filho. Você para dirigir uma empresa do Senai, você para dirigir uma Ambev, você para dirigir uma Philips né, uma Philips, uma Volkswagen, você tem que ter gabarito, meu amigo. Você tem que ter postura, ter estudo, ter gabarito, ter 2, 3 línguas. É verdade. Para disputar com mais 20, 30. Para você conseguir uma vaga. Isso é cargo. E olha a exigência que se tem. Agora, eu sou obreiro. O que você fala? Eu sou um pastor, eu sou um padre, sou um bispo. Eu sou um freio, uma freira, um diácono, um presbítero. Tá, mas por que a igreja está desse jeito? É culpa do povo, não ora. A igreja é reflexo da sua liderança. A empresa, ela é reflexo. A diretoria de uma empresa, ela precisa ser o reflexo para os seus funcionários. Veja, qualquer empresa, grande porte ou de pequeno porte, ela coloca, ó, você vai numa Gerdau da vida, aqui uma grande empresa, você chega lá, tem um líder, não sei como é que chama hoje, antigamente era encarregado, deve ser líder, um líder de área, ou o capacete dele é diferente, ou a camisa dele é diferente, ou a gola da camisa é diferente, aquilo vai identificá-lo como superior. E mesmo que você não queira fazer, se ele te mandar fazer, você faz. Você é pago por aquilo. E muitas pessoas fazem o que não gostam, por quê? Porque são mandados, são pagos. Isso dentro de uma empresa. Nós estamos falando de cargo. Existem regras. Existe ali
toda uma hierarquia, e existe uma meta. As empresas, quando vão começar o ano, o que elas fazem? Elas reúnem e elas fazem planos, elas fazem metas. Por que as empresas dão prêmio para os funcionários? Porque atingiu a meta, reduziu o consumo de água, procurando não desperdiçar o material de limpeza, material de escritório, material de lubrificação, óleo, graxa, pano, tudo você faz toda uma administração, e você tem metas de produção. Você tem todo ano em todas as empresas, por lei tem que se fazer a CIPAT, porque é a semana de prevenção de acidentes. Você gasta X para prevenir, e se você não fizer a prevenção, você gasta o triplo para depois cuidar do acidentado. Aí chega no final do ano, a empresa vai ver as metas. Atingimos meta, então vamos dar o prêmio para o funcionário. Gente, nós estamos falando aqui de metas empresariais. Nós estamos falando aqui, e nós não somos gabaritados tanto para falar sobre essas coisas. Nós somos leigos. Mas é fácil de ver, você se trabalhar numa grande empresa ou pequena empresa que tem uma administração atualizada, você vai ouvir falar dessas coisas, meu irmão. Agora, por que na igreja, muitas das vezes, e não é difícil de se encontrar essa situação por aí, falta o gabarito da oração, da palavra, do estudo, do envio, não o envio humano. O humano, meu amigo, o humano tem um monte. O envio de Deus. O envio do próprio Deus. Ou nós estamos achando que essa coisa errada que tem acontecido aí, essa divisão assim, é de Deus? Viu, Rodolfo? Eu vejo assim, que a partir do momento que nós pegamos a Bíblia, né? E nós vemos lá na Bíblia, e de pregar o Evangelho a toda criatura, nós já estamos sendo enviados, né? Nós não podemos ficar esperando, não, de outros vir falar para nós assim, ó, agora você pode ir pregar o Evangelho. Não podemos esperar, não, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já mandou. Mas sabe qual que é a luta hoje? A luta hoje não é para pregar o Evangelho, a luta hoje é para ter um cargo. Para ter um cargo. Porque se nós brigarmos, Robson, se nós estivéssemos brigando aqui, brigando no sentido de aquela força, aquela vontade, aquela gana para evangelizar, meu amigo, se essa vontade de evangelizar fosse tão acirrada como ela é para se conseguir um cargo, meu amigo, o Brasil estava convertido. Estava convertido, e o Senhor já tinha voltado, Já tinha voltado. Porque todas as pessoas já teriam ouvido a pregação do Evangelho, né? Mas a briga hoje é cargo, a briga hoje é... Interessante, eu estou 1 ano e 1 mês na igreja, e eu já perdi as contas de pessoas que perguntaram para mim, o que você é lá? Eu sou um membro, filho. Eu sou um membro. Então, nós estamos vendo essa corrida para se ter um status. E só. Aí, Rodolfo, eu sou obreiro lá, mas eu faço. Eu não estou generalizando, meu amado. Se você e de acordo com aquilo que Deus colocou, você está cumprindo, Deus te abençoe. Mas você há de concordar comigo que o que nós estamos conversando aqui não é uma coisa longe da realidade, não. É uma realidade. A busca por prestígio, por status, né, por espaço, por, como é que se fala? Uma tarjeta, né, um nome, um cargo, né, uma sigla, um status, e aí perdeu o essencial do Evangelho. Bom, essa é a nossa partilha de hoje, meu amado. Já é 17 horas e 34 minutinhos. Nós vamos abrir agora o espaço. Nós vamos tocar um hino aqui. Na sequência, o Robson vem, então, um tempo menor hoje, mas ele vem com a poderosa palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Fique aí na audiência. Nós vamos com um toque no altar, marca da promessa, na sequência, a poderosa palavra do Senhor. E olha só para você ver, Rodolfo, para finalizar aí antes, eu quero deixar um versículo aqui. Versículo 1 do capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Essa é para finalizar, hein, Rodolfo? Amém. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo.
Amém. Fica aí, para finalizar. Vamos deixar no silêncio, porque cada um vai pensando agora naquilo que Deus está falando com essa palavra. É isso aí, são 17 horas e 35 minutos. Vamos então, toque no altar, marca da promessa, na sequência, a poderosa palavra do Senhor. Eu tenho a marca da promessa.